Shalom, shalom, shalom de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Vamos aprender, irmã? Porque aprendizado muda comportamento. E a gente sabe que nesse tempo nós estamos trilhando um caminho, que são caminhos de sabedoria, no livro de Provérbios. Porque nós precisamos ser mulheres sábias. Então, nesse momento, nós estamos aqui, diante desse desafio. E o capítulo de hoje é o capítulo 25. Ele tem como título Outros Conselhos de Salomão. E a nossa tarefa devocional é decidir, é tomarmos um posicionamento a partir dos conselhos que nós temos aprendido com Salomão, a partir dos conselhos que são estabelecidos em Provérbios. E a gente verdadeiramente precisa de bons conselhos para que a gente possa viver no mundo atual e até mesmo entrar em defesa da nossa causa e da nossa casa. Então, eu vou destacar alguns aqui que eu achei super interessante do capítulo 25 de Provérbios, mas eu também vou destacar o que eu escolhi para mim, para um posicionamento e colocar em prática. O 9, ele fala assim: busca resolver tua causa diretamente com o teu próximo, mas não reveles qualquer segredo de outra pessoa. Então é você com o outro, não tem a ver com outros, não é por causa de outros. A gente tem que resolver com quem verdadeiramente nós temos uma causa. Tem um outro que eu gosto muito, que é o 11, que diz assim: maçãs de ouro com enfeite de prata é a palavra em tempo oportuno. Gente, que lindo quando a gente consegue realmente ter uma palavra no tempo oportuno, quando a gente consegue ter esse discernimento em Deus, de falar no tempo apropriado, de não, como diria o outro, de não perder o time, não perder o tempo e nem perder o tempo e nem fazer antes do tempo. E tem outro assim que eu gosto muito também, que eu achei super interessante, até para um conselho nosso, né? Não é o meu caso, porque eu gosto, mas assim, eu realmente não tenho esse hábito, eu nunca tive. A gente veio de uma criação muito rígida naquela época, né? A nossa criação era muito rígida. O meu pai não deixava eu ir para casa de ninguém, na realidade não deixava nenhuma de nós, né? Porque nós somos 6 filhos, são 4 mulheres, meninas lindas, mulheres de Deus, mulheres preparadas, forjadas na presença do Senhor. Nós somos muito unidas. E os nossos 2 irmãos também. E aí eu lembro que o papai não deixava a gente ir para casa de ninguém. Então a gente tem muito isso. A gente aprendeu isso. E é isso que nós repassamos, é a criação que nós tivemos. Então assim, que o 17 fala justamente assim: teu pé seja raro na casa do teu próximo, para que ele não se enjoe de ti e venha a te odiar. Eu fico pensando, pessoas que às vezes eles têm hora para entrar na casa de alguém, mas eles não têm hora para sair, tá? Não tem meio que um desconfiômetro. Às vezes a gente não está aqui para julgar, e longe de mim querer julgar alguém, algum comportamento. Às vezes dentro da sua própria casa a pessoa ela não se sente confortável, ela está diante de conflitos, ela está diante de questões que ela não sabe resolver. Estar na casa do outro é uma fuga, mas até quando a gente vai viver fugindo? Até quando a gente vai viver nesse comportamento de fuga? Nunca vi um comportamento de fuga trazer solução, e nunca vi um comportamento de fuga ser um bom conselheiro. Então assim, independente da situação, Provérbios ele já vem nos orientando para a gente ter cuidado com os nossos pés, muito tempo na casa do outro. Eu achei super interessante o 19 também: dente que balança e pé deslocado são atitudes semelhantes a confiar no traidor no dia da aflição. A pessoa no dia, você tendo um pé deslocado,
no dia que você precisa correr para se proteger? Já pensou você ter um dente que balança no dia que você precisa comer uma carne? Achei super interessante, né? Então ele faz essa comparação. Dente que balança e pé deslocado são atitudes semelhantes a confiar no traidor no dia da aflição. Então, coisas que a gente precisa atentar no nosso dia a dia, nossa vida. Às vezes a gente tem muita facilidade de confiar em pessoas que não são confiáveis. Pode ser diversas coisas, pode ser uma carência afetiva, uma necessidade de ouvir, de ser ouvida. Então, são várias coisas que podem provocar isso. Achei também super interessante o 20, que diz assim: como tirar a roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é ter de cantar com o coração entristecido. Isso é uma realidade, mas assim, eu tive muitas experiências com o Senhor nesse sentido, em momentos de muita angústia, que eu não sabia o que fazer, eu não sabia onde fazer, como correr. Eu cheguei a me emocionar, porque em todos os momentos eu vi o socorro de Deus. Em todos os momentos eu vi o socorro de Deus, mesmo no momento de muita dor, de muita angústia, de muita tristeza. E naquele momento eu ter que levantar um altar de adoração. Era uma obrigação? Não era uma obrigação, mas era uma necessidade. Eu lembro de um louvor que ele fez muito sentido na minha vida. Eu até dizia que era o meu mantra naquele momento, porque eu repetia, cantava. Ele dizia assim: quando os sonhos se frustram ou parece não aconteceu, alguma coisa assim, nem lembro dele agora atualmente, mas eu passei acho que muitos anos cantando esse louvor. E é isso mesmo, é como tirar a roupa num dia de frio, derramar vinagre na ferida, é cantar com o coração entristecido. Mas é interessante que Deus, ele é muito fiel. E mesmo quando a gente está com o coração ferido, que a gente consegue levantar um louvor, levantar um altar de adoração, o Senhor vem em nosso socorro. Ele sempre vem em nosso socorro, ele sempre vem na nossa direção. E não é diferente com você. Porque se um dia eu fui atendida, eu fui acolhida pelo Senhor, você também será. No teu momento de tristeza, no teu momento de dor, no teu momento de angústia, mesmo que você se sinta só, você não está sozinha, porque o Senhor está com você. Eu quero nessa hora ministrar sobre a tua vida, que você não está sozinha. O Senhor está aí com você, aonde você está, qualquer coisa que você esteja fazendo ou sentindo, ainda que você nesse momento não veja razão para viver, não veja solução, eu quero dizer para você que existe sim razão para viver, existe solução, e eu sou prova do milagre, porque eu sou um milagre, porque um dia eu também não via razão para viver, e Deus, ele me mostrou. Um dia eu não via solução, e Deus me deu. Um dia eu não via jeito para nada, e Deus arrumou tudinho para mim, porque eu sou boa? Não, eu não sou boa. Ele é bom. Só Ele é bom. Então, se você hoje talvez esteja nesse momento de desolação, de desilusão, de desesperança, eu quero ministrar na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nasça uma esperança no teu coração, que nasça uma esperança de vida, de alegria, de certeza. E mesmo no meio da tristeza, é difícil, mas é possível. É difícil cantar quando nós estamos tristes, mas não é impossível, porque nós temos o Senhor é conosco, Ele é conosco todos os dias. Ele não é conosco só quando nós estamos bem, Ele não é conosco só quando nós estamos ruins, Ele é conosco quando nós estamos bem ou não, porque Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele é nosso Pai.
Então, independente do que você esteja vivendo, eu quero dizer para você, minha irmã, que tem jeito, tem solução. O Senhor é contigo. E nesse exato momento que você ouve essas palavras, que você possa sentir a mão de Deus sobre a tua vida, a mão de Deus sobre o teu coração, a mão do Senhor sobre a tua mente, e que você possa receber de Deus o bálsamo do alívio, do refrigério, do consolo, independente do que você esteja vivendo, porque Ele tem resposta para você e para todas nós. E eu gosto também, o que eu escolhi como posicionamento para mim, que é o 28, que diz assim: uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Isso é muito pertinente assim, para a minha área. Eu vou ler aqui a nota explicativa, que eu achei super interessante. Aqui nessa versão diz assim: como cidade derrubada e sem muro, assim é o homem que não sabe refrear o seu próprio espírito. Nos tempos antigos, as cidades sem muro estavam verdadeiramente indefesas. Do mesmo modo ocorre a uma pessoa que não tem controle sobre suas paixões, ou sobre o seu gênio, ou sobre suas emoções. Tal controle só pode ser alcançado pela fé constante em Cristo e na cruz, que dá ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar dentro de nossas vidas. Então, eu começo a olhar a partir desse contexto que eu decidi me posicionar. Uma cidade aberta sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Então, qual é o meu posicionamento hoje? Isso é a minha experiência. É buscar na minha vida onde porventura possa ter alguma porta aberta, algum lugar que não tenha um muro, algum lugar que não tenha muralhas erguidas, que possam verdadeiramente me conduzir a aquilo que Deus Ele preparou para mim. Então a gente precisa entender que a gente não pode estar sujeito às nossas paixões, às nossas emoções. E aqui fala claramente que cidades sem muro estavam verdadeiramente indefesas. Quantas vezes nós somos presas fáceis e vulneráveis porque nós esquecemos o básico da nossa vida, que é levantar esses muros em Deus, pela fé, ajustando as nossas armaduras, em oração, declarando a palavra, vivendo aquilo que Deus preparou para nós. Então, que nós possamos não viver a partir do que nós sentimos, mas a partir daquilo que cremos. Que a nossa fé não seja pontual, que a nossa fé seja independente do momento ou da situação que a gente viva. Nós possamos acreditar verdadeiramente que o Senhor é conosco. E eu quero encerrar lendo exatamente o 28. Uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem controle. Então nós não podemos viver uma vida descontrolada, sem controle, sem inteligência emocional, sem inteligência social. Nós precisamos nos submeter todos os dias à presença e ação do Espírito, para que a nossa vida ela realmente caminhe dentro do propósito que Deus um dia sonhou para cada uma de nós. Que você possa refletir sobre esse tempo nessa palavra e que Deus abençoe rica e poderosamente a tua vida. Fica na Shalom do Pai.